Vamos fazer a resolução das questões da prova da ESA, tipo A, de matemática, da Escola de Sargento das Armas, a ESA. Foi feita em 2024, 15 de setembro. Primeira questão, ele te dá uma forma polar de um número complexo e pede para você calcular a quarta potência. Então basta usar a fórmula de Moivre e levar a quarta potência o afixo e o ângulo também multiplicar por 4. Então o ângulo inicial é de 60 graus, ficamos com 81 vezes o cosseno de 240 graus, seno de 240 graus. Então ficamos com 81. Cosseno de 60 graus é o mesmo que o cosseno de 240 e o seno de 60 graus é o mesmo que o seno de 240, mas com o detalhe de ser em módulo, porque nesse quadrante, no terceiro quadrante, ele é negativo nos dois casos. Lembre-se, o seno é dessa forma, o sinal, e o cosseno é dessa forma aqui. Questão de sinal. Então ficamos com menos 1/2 menos I mais de 3 sobre 2. Logo, letra A. Segunda questão de geometria é o cálculo de perímetro dessa região rachurada aqui. Então, para isso, você tem já o raio que é dado, que é 3. Então, você já tem que seu perímetro é 3 mais 3 mais, que é esses pedaços aqui, 3 mais 3. Agora, 2πr vezes é um setor. Então, nós iríamos calcular esse valor aqui e depois seu complementar. Então, como é que é feito isso? Bom, você tem que observar que essa figura tem várias tangentes e identificar que aqui você tem 45 graus, já que forma um quadrado, e esse outro ângulo que falta, você obtém da seguinte maneira, já que aqui é o raio e figuras que tangenciam a circunferência têm comprimentos iguais, saindo de um determinado ponto. Então, essa figura ela é totalmente simétrica, então esse ângulo aqui, que é de 30 graus, é o mesmo que esse, dada a simetria, 30 graus. Então, aqui você tem 60 e 60. Logo, 105 graus, portanto, para 360, faltam 255. Então, o perímetro vai ser 6 mais 6π vezes 255 sobre 360, que, simplificando por 15, você chega na expressão 17 sobre 24. E aí, simplificando, fica π vezes 17 sobre 4, que, efetuando esse cálculo, usando π igual a 3,14, você chega em 19,345. Terceira questão, a questão de binômio de Newton, em que ele fala que a soma de todos os termos binomiais é 64. 64 é 2 elevado a sexta. E a soma dos coeficientes binomiais é 2 elevado a n. Portanto, n tem valor 6. E ele fala que o terceiro termo desse binômio, que no caso é 6 sobre 2, com o primeiro termo x elevado a n menos k, então 4 vezes o próximo termo elevado a k, esse termo tem valor 60x à quarta. Portanto, x à quarta cancela com x à quarta e você tem 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1
a ao quadrado igual a 60. Então, 6 vezes 5, 30, com 60 dá 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, o valor de a ao quadrado é 4. Ele quer a ao quadrado, 4, mais 2 vezes n. Portanto, 4 mais 12, 16. Quarta questão, ele quer a soma dos coeficientes de um polinômio. Então, soma dos coeficientes de um polinômio, ele dá o valor de 729, é simplesmente fazer P de 1. Então, 1 mais 2 mais 3 menos 3 dá simplesmente 1 mais 2, que é 3. Fica elevado a n ao quadrado, vezes 1 mais 1, que dá 3 elevado a n, que é igual a 729, que é 3 a sexta. E a expressão dá n ao quadrado mais n menos 6, que é igual a 0. Portanto, o valor de n nessa equação de segundo grau é 2 menos 3. Só que o binômio não pode ter valor negativo. Portanto, n igual a 2. Quinta questão diz que um batalhão está próximo da Argentina. Então, o pessoal do pilotão fala inglês, espanhol ou nenhum dos dois, no total de 120. E aí ele dá os valores de cada um, só que com possíveis interseções. Então, nós precisamos retirar essas interseções. Vou chamar de x. Então, o valor de quem fala inglês é 50, retirando a interseção, e espanhol 65, retirando a interseção. Então, fica dessa forma, e 20 do lado de fora. Então, um total de 120 vai ser quem? Quem fala apenas inglês, quem fala apenas espanhol, mais a interseção, porque eu tirei 2 vezes dos conjuntos, então preciso adicionar uma para ficar correto, e os 20 que não falam nenhum nem outro. Se você fizer esse cálculo, você vai obter x igual a 15, que é o pessoal que fala inglês e espanhol. Então, a probabilidade, que é o que a questão pede, de se falar inglês e espanhol, de ser habilitado nos dois idiomas, é 15, que é o espaço amostral, sobre o total de eventos, que é 120. Essa razão aqui dá 0,125. Letra B. Sexta questão é um cálculo de PG. Ele pede para calcular a oitava figura, a região não sombreada, mas a gente faz o cálculo pela sombreada, que é mais fácil. Então, a primeira é metade está sombreada, na segunda é 1/4 que está sombreada, só preencher esse pedaço para cá, para ver isso. No terceiro caso, se você pegar esse pedaço, preencher aqui e esse aqui colocar aqui, pegar esse e colocar aqui, você vê que só fica esse pedaço aqui preenchido, que é 1/2 de 1/4, portanto 1/8. E aí vai até o oitavo. Só que aí você percebe que o primeiro termo é 1/2 e que ele vai sendo modificado quando você faz a multiplicação por 1/2. Portanto, a razão é 1/2 dessa PG. E o oitavo termo vai ser A1Q elevado a n menos 1, se você tomar n, né? Portanto, o oitavo vai ser A1 vezes a razão elevado a n menos 1. 1 sobre 2 elevado a 8, que é 1 sobre 256. Portanto, na oitava figura, a região não sombreada vai ser o complementar, no caso 1 menos 1 sobre 256, que é 255 sobre 256.
Sétima questão é a questão de geometria de posição espacial. Então, está falando de R3. Você tem essa situação aqui, né? Eixos coordenados Z, X e Y. E aí a primeira afirmação fala o seguinte: se duas retas do plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Isso é correto porque a situação é essa aqui. Imagine que você tem um plano e tem retas concorrentes. E essas retas concorrentes são paralelas a um outro plano. Só que retas que contêm um plano, elas geram dois vetores LIs que acabam gerando esse plano todo. E aí você obtém um vetor normal nesse plano. E esse vetor normal, ele é perpendicular tanto a uma reta como a outra. E se essas duas retas são paralelas a um outro plano, significa que esse vetor normal, ele é LD em relação ao primeiro plano. Portanto, esse plano segundo, ele é paralelo ao primeiro. Então é verdadeiro essa primeira situação. Verdadeiro. Segundo caso, diz que você tem um sistema linear possível e indeterminado. Então as retas que os constituem são ditas coincidentes. Isso é verdade. Por quê? Porque se você tem um sistema R3, então você tem um sistema 3×3. E se o sistema não desse nenhum problema, fosse possível e determinado, você teria três retas no espaço, uma independente da outra, que se tocariam em um determinado ponto. Isso é a situação possível e determinado, que não é o caso aqui. Então, as três retas não podem ser independentes entre si, as equações. Portanto, uma delas é descartável, é a combinação linear das outras. Então, você fica com um caso que eu vou escrever aqui assim, ó, A1x e A2 fica com esse sistema de solução. E no caso, cada um deles em R3 vão gerar um plano. E a interseção entre eles, porque o sistema existe, a solução do sistema existe. Então existem pontos que satisfazem as duas equações aqui. Gera exatamente, se você tomar infinitos pontos, gera uma reta nessa interseção. Então essas retas são coincidentes, são a mesma reta e não pode haver outra, já que são interseção entre dois planos com uma certa inclinação entre eles. Então esse caso é verdadeiro. E vamos para o terceiro caso. Duas retas ou mais pertencentes ao mesmo plano. Então, reta não tem curvatura, então ela não pode sair em nenhum momento do plano. E combinação lineares de vetores LIs também vão pertencer a esse plano. Então, qualquer outra reta que você obter a partir dessas outras também vai participar desse mesmo plano, vai gerar esse mesmo plano. Quarto, quando uma reta é perpendicular a um plano, então você tem um plano e tem uma reta que corta em 90 graus, qualquer plano que contém essa reta, no caso essa daqui, ó, esse plano, vai ser perpendicular a esse outro plano. Por quê? Vamos ver isso. Você observa que essa reta aqui que é normal. Você observa que essa reta que é perpendicular a esse plano, ela gera um vetor e qualquer outro vetor do plano que você tomar vai formar 90 graus. Portanto, se você tiver outros planos que envolvam essa reta, você vai ter a mesma configuração
de um vetor sendo perpendicular a qualquer outro desse mesmo plano. Isso não vai mudar. Então é verdadeiro projeções ortogonais, né? Então você tem um segmento, e sobre esse segmento você tem a projeção, que é a sombra, né? Em 90 graus. Essa daqui é a projeção. E aí ele diz que essa projeção sobre o plano pode ser um segmento ou um ponto. Se o ângulo que você tomar para esse segmento for cada vez maior, no caso 90 graus, você vai ver simplesmente a projeção de um ponto, não vai ter sombra nenhuma do lado, portanto é verdadeiro. Então, essa questão de posições relativas entre retas e planos é totalmente verdadeira para todos os casos. Oitava questão fala que ele vai precisar elevar o telhado num valor x, de forma que esse ângulo aqui seja o mesmo que o anterior. Então fica o ângulo duplo aí para a situação do telhado no ponto B. Então essa questão sai totalmente por tangência. A tangência que ele quer é a tangente de 2α, que no caso é o comprimento todo daqui, x mais 1, sobre esse, 5. A gente sabe que a tangente de 2α é 2 vezes tangente de α, 1 menos tangente ao quadrado de α. E tangente de α é dado na questão, é 1 sobre 5. Portanto, é só substituir 1 menos 1 quinto ao quadrado, que dá 2 sobre 5, e 24 sobre 25, que simplificando fica 5 sobre 12. Portanto, você tem a igualdade x mais 1 sobre 5 igual a 5 sobre 12. Então, fazendo esse cálculo, meio pelos extremos, fica 25, que é igual a 12x mais 12. Então, x é 25 menos 12, 13 sobre 12. E esse cálculo dá 1,08. Nona questão fala de um alvo que foi disparado através de uma função quadrática, seguindo o desenho de uma função quadrática em relação ao tempo que ela sai e à altura. Então, ela descreve uma parábola voltada para baixo, dada por f de t, menos 2 sobre 9t quadrado, mais 4t sobre 3, que as raízes são fáceis de achar, 0 e 6, após 1 segundo. Nesse tempo, é disparado um tiro com um ângulo de 45 graus. Portanto, temos um coeficiente angular e um ponto. A gente consegue determinar uma reta com isso. E aí ele quer saber em que altura os dois se intersectam, né? Onde há essa igualdade aqui de f de t e y de t. Mas a gente não sabe ainda a equação de y de t. Vamos saber agora. A gente tem essa equação aqui para a equação de reta de um ponto, em que o ponto, no caso, é 0, e o ângulo é de 45 graus. Aqui é a tangente a esse ângulo. A tangente de 45 é 1. Então fica y menos 0, 1, t menos 1. Então o y em função de t é t menos 1. E aí a gente faz a igualdade entre os dois. Então temos t menos 1, que é igual a menos 2t ao quadrado sobre 9, mais 4t sobre 3.
E com isso nós obtemos uma equação do segundo grau dada por 2t ao quadrado mais 3t mais 9. E as raízes que nós obtemos são t igual a 3 e t com um valor negativo, que pode ser desprezado. Então a solução é apenas t igual a 3 e a gente pode pegar essa altura simplesmente calculando y de 3, que é 3 menos 1. Então 2 é essa altura que intersecta os dois valores. Bom, vamos fazer a questão 10, que fala sobre a combinação em que um batalhão quer fazer com N homens e M mulheres, formando grupamentos de R, em que R é menor que o número de homens e menor que o número de mulheres. Então vamos lá. Bom, combinação de um grupo de N pessoas tomadas de P a P é feito simplesmente através de uma fórmula. Então é a combinação de N tomado P a P. Vamos escrever como K. E aí, esse é o grupamento em relação a homens. Mas esse K, ele é fixado para o número de homens que a gente está tomando. E a gente precisa fazer a mesma coisa em relação às mulheres. Mas o total que a gente tem no grupamento, que tem que dar com certeza, é R. Então, a gente vai ter sempre R menos K para formar grupos de R, relacionando homens e mulheres. E aí, como as duas coisas têm que acontecer no mesmo grupamento, a gente precisa da regra do E, então multiplicação. Mas esse K que a gente está obtendo, ele é um valor fixado entre 0 e 1, só que aí você faz para um caso, ou para outro, ou para outro. Então, é a regra do ou. É uma soma. Que você pode ter tanto sendo 0, então apenas grupo com N soldados, e aí você fica com o grupo total em relação a mulheres, e assim vai, trocando o valor de K. Então, todos os casos possíveis é o somatório quando K vai de 0 até R, que aí já está considerando todos os casos possíveis dessas combinações. Essas combinações são escritas de forma, podem ser escritas de forma binomial, dessa forma. Então, que tem gabarito, letra A. A 11ª questão é simplesmente um cálculo de determinante, em que a matriz considerada é exatamente essa aqui. Então, você tira o determinante, diagonal principal menos a secundária, e aí você pode fazer o produto da soma pela diferença, né? Tendo a diferença entre quadrados. Então, você vai ter 2 menos lambda menos 1 multiplicado por 2 menos lambda mais 1, dando igual a 0. E aí, um lado você fica com 1 menos lambda multiplicado por 3 menos lambda. Portanto, as raízes são 1 e 3. Os possíveis valores para lambda. 12ª questão fala de probabilidade em relação à urna, questão clássica, em que você tem 10 bolas vermelhas, vou botar até assim, 6 bolas azuis e branca não dá, então fica 8 brancas. E aí vamos às questões. Ele diz que se a gente retirar 11 bolas da urna, certamente uma delas será vermelha. Vamos ver, né? Então, excluindo as vermelhas, a gente vai ter 14 bolas.
Então, pelo princípio da casa dos pombos, o princípio das gavetas, né? Você precisaria tirar 15 bolas para garantir que uma delas será vermelha, porque aqui eu tirei 14 e nenhuma delas garante que a vermelha vai sair. Eu preciso tirar mais do que a soma das outras. Então, a primeira é falso. A segunda, retirando 3/4 de bolas da urna, certamente uma das bolas será a azul. Então, 3/4 das bolas da urna, que dá um total de 24, me dariam 12 bolas. E ele está falando que tem que sair, certamente vai sair uma azul. Mas eu vou ter 10 mais 8, eu vou ter 18 bolas. Então eu deveria tirar 19 bolas para garantir que sairá a azul. Então, falso. Aqui eu só estou tirando 12. Princípio da casa dos pombos. Letra C. Letra C fala: a probabilidade de que duas bolas sorteadas sejam brancas é maior do que 1/10. Então vamos lá. A probabilidade de se retirar uma bola branca é simplesmente o número de eventos, no caso 8, sobre o espaço amostral 24. Mas eu quero tirar outra bola branca. Então, como eu já tirei uma e a questão fala que é sem reposição, então eu tenho 7 bolas e agora 23 na urna. E se você fizer esse cálculo aqui, você vai obter que esse número é maior realmente do que 1/10. Então, para esse caso, você tem a verdade. Então, a questão é a letra C. 13ª questão traz um cone circular reto. Ele é seccionado por um outro plano paralelo, no qual esse primeiro volume fica igual ao segundo. Então aqui eu vou botar uma altura Hzinho, uma altura que ele dá Hzão, e aqui você tem o raio desse cone. Bom, essa questão envolve constante de proporcionalidade. Aqui o tronco de cone tem valor x, e aí ele quer saber exatamente essa distância entre esse plano daqui e a base do cone, então esse valor de x. Esse x vai ser dado por o valor total tirando esse hzinho. Então nós precisamos, com uma resposta em função de h, nós precisamos tirar esse hzinho daqui e colocar em função do hzão. E como é que se faz isso? É a questão clássica de geometria espacial. Você usa a constante de proporcionalidade. Existem várias questões envolvendo esse tipo de situação. Então, você vai ter a altura maior está para a altura menor, assim como o volume do cone maior está para o volume do cone menor. Só que o cone menor é metade do total. Então, P sobre 2. Logo, simplificando, você tem 2. Agora você tem que pensar na seguinte situação. Você está comparando uma constante, uma variável. Você está comparando uma variável linear com o volume. Então, a constante de proporcionalidade aqui é cúbica. Agora você está na dimensão correta. Portanto, fazendo o cálculo para essa expressão, você vai ter que h é exatamente 1 sobre a raiz cúbica de 2 vezes h. E aí você pode substituir aqui. X vai ser h menos h
sobre raiz cúbica de 2, que é h, 1 menos raiz cúbica de 2, que é sobre raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 menos 1, em parênteses, que dá exatamente a letra A. Certo. 14ª questão, de geometria analítica. Ele pede para você calcular a equação dessa reta, sabendo esse ponto A, 3, e sabendo que esse foco 2, que vai ser, eu vou chamar de C0, também está na reta. Então, reta com 2 pontos eu já posso determinar. Mas qual seria esse C envolvido no foco 2? Eu tiro pela hipérbole. Por que eu botei 0 aqui na altura? Porque eu sei que pela equação aqui reduzida da minha hipérbole, ela não tem translação, então ela está exatamente no eixo. Logo, eu posso escrever ela da forma x² sobre 5 menos y² sobre 4, que é igual a 1, equação clássica da hipérbole. E aí nós temos que a ao quadrado vai ser 5 e b ao quadrado vai ser 4, comparando com a equação de uma hipérbole. Então, o foco é dado por a ao quadrado mais b ao quadrado, 4 mais 5, 9, portanto, o valor de c mais ou menos 3. Então, c vale 3. E aí você consegue a equação de reta simplesmente calculando o determinante e igualando a zero. São pontos colineares em R3. Ou então você usa o princípio dos cadarços, né? Fazendo o cálculo dessa determinante, você obtém que R é dado por 3x mais 2y menos 9, que é igual a 0. E com isso terminamos a prova.